A madrugada de 12 de março de 1983 caiu sobre Natal como um manto pesado e sufocante. As ruas do centro comercial estavam desertas, iluminadas apenas pelos postes amarelados que projetavam sombras longas e distorcidas nas fachadas das lojas fechadas. Um mendigo chamado Severino, 58 anos, havia se acomodado na entrada de uma loja de tecidos, usando papelões como colchão e um cobertor velho como proteção contra o vento que vinha do mar. Não sabia que aquela seria sua última noite na terra. 4 sombras se moviam silenciosamente pela Avenida Rio Branco. 4 jovens que haviam feito um pacto selado com sangue 3 meses antes. Paulo Nicásio da Silva, 19 anos, conhecido nas vielas da Cidade da Esperança como Paulo Queixada, liderava o grupo com uma faca peixeira de 30 centímetros na mão direita. Atrás dele vinham Edilson Gavião, Valdetário e João Mário, o Coquinho. Eram as 3 da manhã de uma sexta-feira, a hora preferida deles para caçar. Paulo avistou Severino primeiro, parou, ergueu a mão direita, ordenando silêncio aos outros. Aproximou-se devagar, quase flutuando sobre o asfalto, a faca brilhando sob a luz amarela do poste. Severino abriu os olhos quando sentiu a presença. Tentou gritar, mas a lâmina já havia penetrado seu pescoço. O velho se debateu por talvez 15 segundos, as mãos agarrando o ar, os olhos arregalados de terror e incompreensão. Paulo observava fascinado, a respiração calma, quase reverente. Quando o corpo finalmente parou de se mexer, Paulo se ajoelhou ao lado do cadáver. Fez o sinal da cruz com a mão ensanguentada e sorriu. Aquele sorriso gelado, aquela frieza antinatural diante da morte, era a marca registrada de um dos assassinos mais brutais que o Rio Grande do Norte já havia conhecido. Paulo Nicásio da Silva nasceu em 1964 no bairro Cidade da Esperança, zona oeste de Natal. Um aglomerado de casas simples onde a esperança mencionada no nome raramente se materializava. Filho de Maria José, lavadeira que criava sozinha 4 filhos, e de um pai que desapareceu quando Paulo tinha 5 anos, o garoto cresceu nas ruas, absorvendo a violência que permeava cada esquina daquele lugar esquecido pelas autoridades. Aos 12 anos, Paulo já tinha sua primeira condenação por furto. Aos 15, respondia por roubo qualificado. Mas o que realmente diferenciava Paulo dos outros delinquentes juvenis da Cidade da Esperança não era sua ficha criminal precoce. Era algo muito mais sombrio e indefinível que habitava por trás daqueles olhos escuros e vazios. Os vizinhos contavam histórias perturbadoras sobre o menino. Diziam que ele torturava gatos, amarrando latas em seus rabos e rindo enquanto os animais corriam desesperados. Diziam que aos 13 anos, Paulo havia esfaqueado um garoto durante uma briga de rua, não uma vez ou duas, mas 17 vezes, continuando a perfurar o corpo, mesmo depois da vítima estar inconsciente. O garoto sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Passou meses internado e desenvolveu trauma permanente. Paulo foi levado para um reformatório juvenil, de onde saiu 6 meses depois, ainda mais violento e completamente desprovido do pouco de humanidade que talvez ainda restasse. Em 1982, Paulo conheceu Edilson Gavião, Valdetário e João Mário Coquinho em um bar da Cidade da Esperança. Os 4 compartilhavam algo além da pobreza e da criminalidade. Compartilhavam uma fascinação mórbida pela violência, uma necessidade quase sexual de ver sangue, de sentir o poder absoluto sobre a vida e a morte de outros seres humanos. Foi Valdetário, o mais velho do grupo com 24 anos, quem primeiro propôs a ideia. Estavam bebendo cachaça barata quando ele bateu o copo na mesa e disse que estavam perdendo tempo com pequenos furtos e roubos insignificantes. Precisavam de algo maior, algo que os colocasse acima dos outros bandidos comuns de Natal. Precisavam de um pacto, de um juramento que os tornasse invencíveis, imortais, lendários. Paulo ouviu em silêncio, os dedos tamborilando na mesa, a mente já calculando possibilidades. Quando Valdetário terminou,
Paulo sorriu, aquele sorriso que fazia as pessoas recuarem instintivamente, e disse que tinha uma condição. Agiriam apenas nas madrugadas de sextas e sábados, os dias que ele considerava sagrados para a caça. E sempre que matassem, sempre que tirassem uma vida, Paulo seria o último a tocar no corpo, para que pudesse fazer sua própria cerimônia particular, seu ritual pessoal de respeito à morte. Os outros concordaram sem entender completamente, mas sentindo que havia algo profundamente errado com aquele jovem de 18 anos que falava sobre morte como outros falavam sobre futebol. O pacto foi selado em uma noite de lua nova de dezembro de 1982, em um terreno abandonado nos limites da Cidade da Esperança. Os 4 cortaram as palmas das mãos com a mesma faca peixeira que Paulo carregava, misturaram o sangue em uma garrafa de cachaça e beberam em silêncio. Juraram lealdade absoluta uns aos outros, juraram que nenhum deles trairia o grupo, que morreriam juntos se necessário. Valdetário, que tinha alguma experiência com magia negra aprendida com uma avó que praticava umbanda, fez uma oração estranha em voz baixa, invocando proteção dos espíritos das trevas. Paulo apenas observava, sem medo, sem hesitação, já completamente entregue ao caminho que havia escolhido. 3 dias depois, na primeira sexta-feira de 1983, o bando realizou seu primeiro assassinato conjunto. A vítima foi um motorista de táxi chamado Antônio Ferreira, 42 anos, pai de 3 filhos. Antônio estava estacionado em um ponto próximo à Praça Cívica quando os 4 entraram no carro, anunciaram o assalto e ordenaram que ele dirigisse para uma área isolada. Antônio, experiente em lidar com assaltantes, manteve a calma, entregou todo o dinheiro que tinha, cerca de 200 cruzeiros, e implorou para que o deixassem ir. Tinha família, tinha filhos pequenos esperando em casa. Paulo, sentado no banco de trás, ouviu tudo em silêncio. Quando Antônio terminou de implorar, Paulo simplesmente enfiou a faca peixeira na base do crânio do motorista, cortando a medula espinhal. Antônio morreu instantaneamente, o corpo desabando sobre o volante. Paulo puxou o cadáver para fora do carro, virou o corpo de barriga para cima e esfaqueou o peito mais 7 vezes, metodicamente, como se estivesse seguindo um roteiro mental. Então se ajoelhou, fez o sinal da cruz e sorriu. Os outros 3 assistiram em silêncio, sentindo uma mistura de medo e admiração pelo que acabavam de presenciar. Durante os primeiros 3 meses de 1983, o bando matou 11 pessoas. Motoristas de táxi, comerciantes que fechavam suas lojas tarde da noite, mendigos, prostitutas, estudantes universitários que voltavam de festas. Não havia padrão além do horário, sempre nas madrugadas de sextas e sábados, sempre com extrema violência, sempre com Paulo realizando seu ritual macabro ao final. A imprensa de Natal começou a perceber que algo estava errado quando 5 corpos foram encontrados em uma única semana, todos com marcas similares, todos esfaqueados múltiplas vezes, todos descobertos nas manhãs de sábado ou domingo. O Jornal de Hoje e a Tribuna do Norte começaram a chamar os assassinos de os malassombros da sexta-feira, fantasmas que surgiam das sombras quando a cidade dormia e desapareciam antes do amanhecer. A população entrou em pânico. As ruas ficavam completamente desertas, após as 22 horas nas noites de sexta e sábado. Bares fechavam mais cedo. Táxis se recusavam a trabalhar nesses horários. Até mesmo a polícia aumentava o patrulhamento, embora raramente encontrasse algo além de corpos. Paulo e seu bando haviam se tornado senhores da noite natalense, deuses da morte que operavam com impunidade absoluta, sempre um passo à frente das autoridades. Mas Paulo não era apenas um assassino sanguinário, era também um jovem com interesses peculiares que contrastavam estranhamente com sua natureza violenta. Amigos da infância contavam que Paulo era apaixonado por revistas em quadrinhos, particularmente por histórias de super-heróis e vilões. Gastava horas em bancas de jornal, folheando edições do Homem-Aranha, Batman, Justiceiro.
Alguns especulavam que Paulo via a si mesmo como uma versão distorcida desses personagens, um anti-herói operando fora da lei, punindo aqueles que cruzavam seu caminho. Outros achavam que Paulo simplesmente apreciava a violência gráfica das histórias, as ilustrações de sangue e batalhas que ecoavam seus próprios impulsos homicidas. Havia também relatos perturbadores de que Paulo mantinha um caderno onde desenhava cenas de suas próprias mortes, ilustrações grotescas de vítimas esfaqueadas, corpos sangrando, rostos congelados em expressões de terror. Esse caderno nunca foi encontrado, mas várias testemunhas juraram tê-lo visto, algumas até descrevendo desenhos específicos que correspondiam exatamente a crimes que Paulo cometeria semanas depois, como se ele estivesse planejando cada assassinato com a mesma meticulosidade que um artista planeja uma obra-prima. A dinâmica dentro do bando começou a deteriorar em meados de 1983. Valdetário, que inicialmente havia sido o líder informal do grupo, estava cada vez mais incomodado com o comportamento de Paulo. O jovem estava se tornando imprudente, matando não apenas por necessidade durante assaltos, mas por puro prazer, escolhendo vítimas aleatórias que não ofereciam resistência alguma. Valdetário argumentava que isso chamava a atenção desnecessária da polícia, que deveriam ser mais estratégicos, mais calculistas. Paulo não apenas ignorava essas preocupações, como começou a desafiar abertamente a autoridade de Valdetário, questionando suas ordens, ridicularizando suas ideias. Durante uma reunião tensa no final de junho, Valdetário cometeu o erro fatal de ameaçar Paulo na frente de Edilson e Coquinho. Disse que se Paulo não se controlasse, teria que sair do grupo. Paulo ouviu em silêncio, aquele silêncio denso e perigoso que sempre precedia explosões de violência. Então levantou-se, caminhou até Valdetário e colocou a faca peixeira contra a garganta dele, pressionando apenas o suficiente para que uma gota de sangue escorresse pela lâmina. Falou em voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de ameaça absoluta. Você vai me tirar do grupo? Vai me matar? Então tenta agora. Na frente deles, tenta. Valdetário recuou, o medo visível em seus olhos. E naquele momento todos entenderam que a hierarquia havia mudado permanentemente. Paulo era o verdadeiro líder, o alfa do bando, e qualquer desafio a ele seria respondido com morte. Ironicamente, foi Valdetário quem iniciou a série de eventos que levaria à prisão de todos. Frustrado com sua perda de autoridade e genuinamente preocupado que Paulo eventualmente os mataria a todos, Valdetário começou a falar demais em bares, fazendo comentários indiretos sobre crimes que apenas os assassinos poderiam conhecer. Edilson e Coquinho perceberam e alertaram Paulo. A solução para Paulo era óbvia e simples. Valdetário precisava morrer. Mas tinha que parecer acidental. Tinha que acontecer durante uma ação criminosa para não levantar suspeitas. O plano foi elaborado com cuidado quase cirúrgico. Na madrugada de sábado, 13 de agosto de 1983, os quatro saíram juntos para mais uma caçada. O alvo escolhido foram duas pessoas que trafegavam em um carro pela estrada do campus universitário. Um médico chamado Francisco Brandão, conhecido como Dr. Chiquinho, 34 anos, e uma enfermeira chamada Silvana Rodrigues, 28 anos. Ambos estavam voltando de um plantão no hospital universitário quando os quatro bloquearam a estrada. Paulo e Edilson desceram do veículo roubado que usavam, armas em punho, e ordenaram que o casal saísse do carro. Dr. Chiquinho obedeceu imediatamente, as mãos erguidas, tentando manter a calma. Silvana estava visivelmente apavorada, tremendo, mal conseguindo ficar de pé. Foi durante o assalto que Valdetário cometeu o erro que custaria sua vida e a liberdade de todos. Em um momento de tensão, quando o Dr. Chiquinho fez um movimento brusco ao tirar a carteira do bolso, Valdetário gritou o nome de Paulo. Paulo, cuidado! Era a regra número 1 do bando. Nunca usar nomes verdadeiros durante ações criminosas. Nunca dar às vítimas informações que pudessem identificá-los depois. Dr. Chiquinho ouviu o nome claramente. Seus olhos se arregalaram com a compreensão de que agora
era uma testemunha que poderia identificar pelo menos um dos assaltantes. Tentou negociar, ofereceu todo o dinheiro que tinha, ofereceu joias, ofereceu até seu carro, apenas os implorando que não os matassem. Paulo não disse nada, apenas ergueu o revólver calibre 38 que havia roubado meses antes e disparou 3 vezes no peito de Dr. Chiquinho. O médico caiu de costas, ainda consciente, a boca se abrindo e fechando como um peixe fora de água, os olhos fixos no céu estrelado de Natal. Morreu 30 segundos depois, afogado no próprio sangue que inundava seus pulmões perfurados. Silvana começou a gritar, um grito agudo e desesperado que cortou a noite silenciosa. Edilson a agarrou, cobrindo sua boca com a mão. O que aconteceu nos próximos 20 minutos foi horror puro e indescritível. Edilson e Valdetário arrastaram Silvana para dentro do matagal ao lado da estrada. Paulo e Coquinho ficaram vigiando a estrada, fumando cigarros, conversando casualmente como se nada estivesse acontecendo a poucos metros de distância. Os gritos abafados de Silvana eventualmente pararam. Quando Edilson e Valdetário retornaram, suas roupas estavam manchadas de sangue e terra. Silvana estava morta, mal estuprada e esfaqueada 14 vezes. Seu corpo foi deixado no matagal, parcialmente escondido por galhos e folhas. Paulo caminhou até onde estava o corpo, fez seu ritual, e então todos fugiram em silêncio, deixando para trás 2 cadáveres que seriam descobertos por um ciclista na manhã seguinte. A repercussão foi instantânea e devastadora. O assassinato de Dr. Chiquinho, um médico respeitado e querido na comunidade, e de Silvana, uma enfermeira dedicada que havia se formado há apenas 2 anos, chocou toda a cidade de Natal. Não eram mendigos ou prostitutas que a sociedade tacitamente considerava descartáveis. Eram profissionais de saúde, pessoas com famílias estruturadas, com futuros promissores. A pressão sobre a polícia se tornou insuportável. O governador do estado pessoalmente ordenou que todos os recursos disponíveis fossem mobilizados para capturar os assassinos. A investigação, liderada pelo delegado Mário Sérgio, começou com a única pista sólida que tinham, o nome Paulo gritado por Valdetário. Cruzaram fichas criminais de todos os Paulos conhecidos pela polícia em Natal, focando especialmente em jovens com histórico de violência. Paulo Nicásio da Silva apareceu rapidamente na lista, sua ficha extensa e seu apelido Queixada conhecido nas ruas. Testemunhas foram localizadas, pessoas que haviam visto os 4 juntos em bares e esquinas da Cidade da Esperança. Um informante, motivado pela recompensa oferecida e pelo medo de que ele próprio pudesse ser a próxima vítima, forneceu nomes completos e endereços. Na manhã de 19 de agosto de 1983, apenas 6 dias após o duplo homicídio, uma operação policial massiva cercou simultaneamente as casas de Paulo, Edilson, Valdetário e Coquinho. Todos foram presos sem resistência, ainda dormindo em suas camas, sem tempo para fugir ou destruir evidências. O julgamento aconteceu em tempo recorde, 3 meses após as prisões. A pressão pública era imensa. Manifestações aconteciam diariamente em frente ao fórum, famílias de vítimas exigindo justiça, exigindo a pena máxima. O promotor apresentou evidências esmagadoras: 14 assassinatos comprovados, dezenas de testemunhas, objetos roubados encontrados nas casas dos acusados. A defesa tentou argumentar insanidade mental, particularmente no caso de Paulo, apresentando laudos psiquiátricos que atestavam transtornos de personalidade graves, psicopatia, ausência total de empatia ou remorso. Mas o júri não se comoveu. Votou unanimemente pela condenação de todos. Paulo Nicásio da Silva foi condenado a 64 anos de prisão, Edilson Gavião a 58 anos, Valdetário a 52 anos e João Mário Coquinho a 48 anos. A pena menor porque se comprovou que ele teve participação limitada em alguns dos crimes mais graves. Todos foram enviados para a colônia penal Dr. João Chaves, conhecida nacionalmente como o Caldeirão do Diabo, o presídio mais violento e temido do Rio Grande do Norte, um lugar onde a lei não existia, onde os presos criavam suas próprias regras brutais de sobrevivência.
A colônia penal Dr. João Chaves foi inaugurada em 1950, nas margens da BR-101, nos arredores de Natal, projetada originalmente para abrigar 400 presos. Em 1983, quando Paulo e seu bando chegaram, já tinha mais de 1.200 detentos espremidos em celas imundas, sem ventilação adequada, sem assistência médica decente, sem qualquer tipo de programa de ressocialização. Era literalmente um depósito de seres humanos, a maioria condenada a penas longas por crimes violentos, todos lutando diariamente para não serem mortos, estuprados ou simplesmente desaparecerem dentro daquelas paredes de concreto apodrecidas. O caldeirão do diabo era governado não pelos guardas, que entravam nas celas apenas durante contagens e com apoio de grupos armados de detentos, mas por líderes prisionais que estabeleciam hierarquias através de violência extrema. Quando Paulo chegou em dezembro de 1983, o rei do presídio era um assassino chamado Zé Baixinho, condenado a 80 anos por chacina de uma família inteira que controlava o tráfico de drogas, armas brancas e até prostituição dentro do caldeirão. Zé Baixinho tinha uma corte de 15 capangas leais, detentos que executavam suas ordens sem questionar, que matavam quem ele mandasse matar, que coletavam tributos de todos os outros presos. Paulo passou seus primeiros 6 meses observando, estudando a dinâmica de poder, identificando fraquezas, planejando. Não tentou confrontar Zé Baixinho diretamente, isso seria suicídio. Em vez disso, começou a construir sua própria base de poder de forma meticulosa e paciente. Tornou-se amigo de 2 presos particularmente perigosos, Naldinho do Meretó, condenado a 90 anos por uma série de assassinatos brutais, e Demir, um ex-soldado expulso do exército por matar 3 colegas durante uma discussão, condenado a 75 anos. Os 3 formaram o que a imprensa mais tarde chamaria de Trio Ternura do Caldeirão do Diabo, um nome irônico e macabro considerando que juntos matariam pelo menos 30 detentos nos anos seguintes. Paulo, Naldinho e Demir compartilhavam uma filosofia simples e terrível, no caldeirão do diabo. Ou você era predador ou era presa. Não havia meio termo, não havia neutralidade. E eles escolheram ser os predadores máximos. O primeiro assassinato de Paulo dentro do caldeirão aconteceu em junho de 1984, 6 meses após sua chegada. A vítima foi um detento chamado Geraldo Pinto, capanga de Zé Baixinho, que havia tentado cobrar tributo de Paulo. Paulo sorriu. Disse que pagaria. Pediu apenas um dia para conseguir o dinheiro. Geraldo concordou, confiante demais ou estúpido demais para perceber que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que ele. Na noite seguinte, quando Geraldo estava usando o banheiro coletivo, Paulo entrou silenciosamente. Uma faca artesanal de 20 centímetros feita de metal de cama afiado escondida na manga. Não disse nada, não deu qualquer aviso. Apenas atacou, esfaqueando Geraldo no pescoço, no peito, nas costas. Foram 23 facadas no total. O corpo foi encontrado 2 horas depois, enrolado em um cobertor sujo, a cabeça quase decepada. Zé Baixinho ficou furioso, ordenou que descobrissem quem havia matado seu homem. Mas Paulo tinha sido cuidadoso, não havia testemunhas, ou pelo menos nenhuma disposta a falar. O assassinato ficou sem solução, mas todos no caldeirão entenderam a mensagem. Paulo Queixada não aceitava ordens de ninguém, não pagaria tributo a rei nenhum. Zé Baixinho, experiente o suficiente para reconhecer quando havia um desafiante real ao seu trono, optou por uma estratégia de coexistência tensa. Não atacaria Paulo diretamente, mas também não o aceitaria em seu círculo de poder. Foi um erro fatal que custaria sua vida 1 ano depois. Em julho de 1985, Paulo decidiu que estava na hora de assumir o controle total do caldeirão do diabo. Reuniu-se com Naldinho e Demir. Elaboraram um plano que era ousado na sua simplicidade. Matariam Zé Baixinho e 3 de seus capangas mais leais em um único ataque coordenado, eliminando toda a liderança de uma só vez. O ataque aconteceu durante o almoço, quando o pátio estava lotado de presos,
quando ninguém esperaria uma ação tão aberta. Paulo aproximou-se de Zé Baixinho por trás, enquanto o homem estava sentado em um banco conversando com 2 capangas. Com um movimento rápido, Paulo passou um arame fino ao redor do pescoço de Zé Baixinho e puxou com força total. Ao mesmo tempo, Naldinho e Demir atacaram os capangas com facas artesanais. O pátio explodiu em caos. Presos corriam em todas as direções, alguns tentando ajudar Zé Baixinho, outros apenas tentando escapar da violência. Guardas observavam das torres, mas não intervieram. Sabiam que entrar no pátio durante uma briga era pedir para morrer. Zé Baixinho lutou desesperadamente, as mãos tentando afrouxar o arame que cortava sua garganta, mas Paulo era mais forte, mais determinado. Segurou por 3 minutos completos até que Zé Baixinho parou de se debater, o corpo ficando flácido, os olhos vítreos e sem vida. Paulo soltou o cadáver, que desabou no chão como um boneco de pano. Naldinho e Demir haviam terminado seu trabalho também. 2 capangas mortos, o terceiro gravemente ferido e sendo arrastado por aliados. Paulo então fez algo que deixou todos os presentes paralisados de medo e choque. Ajoelhou-se ao lado do corpo de Zé Baixinho, pegou uma faca, cortou a garganta do morto e encheu um copo americano de plástico com o sangue que jorrava. E bebeu. Bebeu o sangue ainda quente do homem que havia sido rei do caldeirão, os olhos fixos nos outros presos, desafiando qualquer um a questioná-lo. Ninguém questionou. Paulo Queixada havia se tornado o novo rei. Os 3 anos seguintes foram marcados por um reino de terror que fez as atrocidades anteriores do caldeirão parecerem brandas. Paulo, Naldinho e Demir estabeleceram um sistema de controle baseado em medo absoluto e violência exemplar. Qualquer desafio à autoridade deles, qualquer recusa a pagar tributo, qualquer desrespeito por menor que fosse, era respondido com morte brutal e pública. Mas não era apenas morte, era tortura calculada, assassinatos desenhados para traumatizar todos que testemunhassem. Naldinho do Meretó tinha um método particular. Arrancava os olhos de suas vítimas ainda vivas, usando colheres roubadas da cozinha. Dizia que fazia isso para que as vítimas não pudessem identificá-lo quando chegassem no inferno. Uma piada macabra que ele repetia enquanto realizava as mutilações. Demir preferia esquartejamento metódico, cortando membros um por um, mantendo as vítimas conscientes pelo maior tempo possível. Paulo bebia sangue, seu ritual macabro que havia iniciado com Zé Baixinho e continuado com cada assassinato subsequente. Havia também um detento chamado Baraúna, seguidor do trio, que havia comido pedaços do fígado de uma de suas vítimas, alegando que estava apenas seguindo o exemplo de seus líderes. A administração do presídio estava completamente perdida, incapaz de controlar a situação, incapaz até de documentar adequadamente quantos presos estavam morrendo. Corpos eram encontrados esquartejados, às vezes apenas partes de corpos, jogados em fossas improvisadas ou deixados no pátio como avisos. Havia relatos perturbadores de que os presos jogavam futebol com cabeças decepadas de vítimas, usando-as como bolas em partidas grotescas que serviam como entretenimento e demonstração de poder. A mídia local começou a reportar essas atrocidades, jornalistas conseguindo entrevistas com guardas traumatizados e alguns poucos detentos corajosos ou suicidas o suficiente para falar. As manchetes eram chocantes. Caldeirão do Diabo vive onda de terror sem precedentes. Presídio de Natal se torna matadouro humano. Autoridades admitem perda total de controle em penitenciária. Mas nada mudava. Os assassinatos continuavam. Paulo e seu trio continuavam sua escalada de violência sem qualquer interferência real. O trio Ternura começou a rachar em 1995, após quase 10 anos de domínio conjunto. Ironicamente, não foi disputa por poder ou dinheiro que destruiu a aliança. Foi algo muito mais mundano e estúpido. Paulo havia desenvolvido problemas de saúde ao longo dos anos. Sua dieta ruim e condições insalubres do presídio haviam afetado seu fígado. Começou a reclamar de dores abdominais constantes, náuseas, fraqueza. Em uma tarde de abril, durante uma conversa com Demir,
Paulo mencionou que sentia dores no lado direito do abdômen, onde o fígado estava localizado. Demir interpretou aquilo como uma indireta, uma acusação velada. Meses antes, durante uma discussão violenta entre os dois sobre divisão de lucros do tráfico de drogas, Demir havia esfaqueado Paulo, acertando-o na região lateral direita, próxima ao fígado. Paulo havia sobrevivido, a facada não atingiu nenhum órgão vital, mas deixou uma cicatriz e aparentemente algum dano interno. Quando Paulo reclamou da dor, Demir entendeu como uma provocação. Paulo estava lembrando-o da facada, estava questionando sua lealdade, estava desafiando-o indiretamente. Em um presídio onde reputação e respeito eram literalmente questões de vida ou morte, onde qualquer sinal de fraqueza ou desrespeito precisava ser respondido com violência imediata, Demir não podia deixar aquilo passar. Na madrugada de 17 de maio de 1995, enquanto Paulo dormia em sua cela, Demir entrou silenciosamente. Segurava uma faca longa e afiada, a mesma que havia usado para matar pelo menos 15 pessoas nos últimos 10 anos. Paulo acordou com a primeira facada no peito, os olhos se arregalando de choque e traição. Tentou gritar, mas Demir enfiou um pano em sua boca, abafando os sons. Continuou esfaqueando, 27 vezes no total, cada golpe acompanhado de palavras cuspidas em sussurro raivoso. Achou que podia me desrespeitar? Achou que eu esqueceria? Você não é rei de nada, nunca foi. Paulo morreu lentamente, os olhos fixos em Demir, não com medo, mas com algo que parecia compreensão, quase aceitação. Havia vivido pela violência, construído seu império sobre montanhas de cadáveres e agora morria da mesma forma, traído por alguém que ele considerava irmão. Quando Paulo finalmente parou de se mover, Demir não parou. Pegou uma serra improvisada e começou a esquartejar o corpo. Levou 4 horas para completar o trabalho. Ao amanhecer, Paulo Queixada, o rei do caldeirão do diabo, o assassino que havia bebido sangue de suas vítimas, que havia matado pelo menos 13 detentos documentados e provavelmente dezenas mais, estava reduzido a pedaços guardados em sacos plásticos. Demir alegou, quando interrogado posteriormente, que havia esquartejado o corpo para facilitar o trabalho do ITEP, o Instituto Técnico Científico de Perícia. Era mentira, obviamente. Havia esquartejado Paulo por pura raiva, por vingança, por uma necessidade primitiva de destruir completamente aquele que havia sido seu líder e amigo por mais de uma década. A notícia da morte de Paulo Queixada se espalhou pelo caldeirão do diabo como fogo em capim seco. Alguns presos comemoraram em silêncio, aliviados que o reinado de terror do homem mais temido do presídio havia finalmente terminado. Outros ficaram genuinamente chocados. Paulo parecia invencível, imortal, um demônio em forma humana que nada poderia derrubar. Coquinho, o único sobrevivente do bando original que havia aterrorizado Natal em 1983, estava cumprindo pena em outra ala do presídio quando soube da morte. Contaria mais tarde uma história perturbadora que deu origem a uma das lendas mais sinistras do caldeirão. Na noite em que Paulo morreu, antes que qualquer guarda tivesse informado oficialmente os detentos, Coquinho estava deitado em sua cama quando ouviu passos se aproximando. Olhou para a grade da cela e viu Paulo parado ali, o rosto pálido como cera, os olhos vazios e sem vida. Paulo sorriu aquele sorriso gelado que Coquinho conhecia tão bem, estendeu a mão oferecendo um cigarro. Coquinho, paralisado de medo, não conseguiu se mover, não conseguiu falar. Paulo permaneceu ali por talvez 10 segundos, então virou-se e caminhou calmamente em direção à porta da frente do presídio, desaparecendo na escuridão. 15 minutos depois, um carcereiro chegou à cela de Coquinho, informando que Paulo Queixada havia sido assassinado e seu corpo esquartejado. Coquinho nunca esqueceu aquela visão. Passou o resto de sua vida jurando que Paulo havia vindo se despedir, ou talvez avisar que, mesmo morto, ainda assombraria aquele lugar maldito. Demir assumiu o controle do caldeirão após a morte de Paulo,
mas seu reinado seria curto e igualmente sangrento. Naldinho do Meretó, que havia sido o terceiro membro do trio Ternura, não aceitou bem a traição de Demir. Havia sido amigo de Paulo, haviam cometido dezenas de assassinatos juntos, e Demir o havia matado como se fosse qualquer preso comum. Naldinho começou a planejar sua própria vingança, recrutando aliados, esperando o momento certo. Mas antes que pudesse agir, outros inimigos agiram primeiro. 3 detentos, Galau, Ciba e Cara de Jaca, todos com velhas contas a acertar com Naldinho de crimes e desrespeitos acumulados ao longo dos anos, decidiram que era hora de eliminá-lo enquanto não tinha mais a proteção total do trio. O ataque aconteceu durante uma visita familiar, na frente da mãe de Naldinho, uma senhora de 67 anos, que vinha visitá-lo religiosamente todos os meses durante seus 11 anos de prisão. Naldinho estava sendo conduzido pelos guardas para o pátio de visitas, acorrentado, mas relaxado, pensando em abraçar sua mãe, quando os 3 atacaram. Usaram facas longas e afiadas, esfaqueando Naldinho 37 vezes enquanto sua mãe gritava histérica, tentando alcançá-lo através das grades que separavam visitantes de presos. Naldinho morreu em menos de 2 minutos, afogado no próprio sangue, os olhos fixos em sua mãe, tentando dizer algo que nunca conseguiu articular. A mulher entrou em choque profundo, foi hospitalizada e nunca mais recuperou completamente a sanidade. Passou seus últimos anos em uma instituição psiquiátrica, revivendo continuamente aquele momento de horror. Demir sobreviveu mais 3 anos como líder do Caldeirão, mas seu fim foi igualmente violento e inevitável. Em 1998, um novo detento chegou ao presídio, um jovem de 24 anos conhecido apenas como Chocolate, condenado a 45 anos por uma chacina que havia matado 7 pessoas em uma festa. Chocolate era diferente dos outros presos, vinha de uma facção criminosa organizada de fora, tinha conexões, recursos e, mais importante, tinha ordens específicas de eliminar Demir. Aparentemente, Demir havia matado um primo de um líder faccionário anos antes em um dos seus muitos assassinatos aleatórios, e a dívida de sangue nunca havia sido esquecida. Chocolate recrutou 2 presos experientes, Peinha e Tarcísio. Ofereceu-lhes proteção e dinheiro da facção em troca de ajuda. O ataque foi rápido e brutal. Demir estava no pátio quando os 3 o cercaram. Tentou lutar, conseguiu ferir Peinha no braço, mas eram 3 contra 1 e todos armados. Levou 41 facadas. O corpo foi deixado no pátio como aviso. Chocolate assumiu o controle do presídio naquele mesmo dia, estabelecendo uma nova ordem que seria igualmente violenta, mas mais organizada, conectada às facções criminosas que estavam começando a dominar o sistema prisional brasileiro. A colônia penal Dr. João Chaves continuou operando como um pesadelo de concreto e sangue até o início dos anos 2000. Em 1998, foi inaugurada a penitenciária de Alcaçuz, projetada para ser uma prisão de segurança máxima moderna, que substituiria gradualmente o Caldeirão como principal presídio do Estado. A proposta era ambiciosa: celas individuais, programas de ressocialização, educação e trabalho para os detentos. Mas a realidade foi completamente diferente. Alcaçuz rapidamente se tornou tão superlotada e violenta quanto o Caldeirão havia sido. Em 2017, a penitenciária foi palco de um dos massacres prisionais mais brutais da história brasileira. Uma rebelião que durou 14 horas e resultou em 26 mortos, muitos deles decapitados e esquartejados em cenas que lembravam os piores dias do Caldeirão do Diabo. O Ministério Público Federal atestou em 2003 que a colônia penal Dr. João Chaves deveria ser demolida, que não havia mais condições mínimas de manter seres humanos naquele lugar. O relatório descrevia paredes rachadas, infestadas de mofo, celas sem ventilação, onde 20 homens dividiam espaços projetados para 4, banheiros sem funcionar há anos, esgoto correndo a céu aberto pelos corredores. Em 2006, o governo do Rio Grande do Norte finalmente decidiu que não aceitaria mais presos em regime fechado na penitenciária. A desativação gradual começou,
presos foram transferidos para Alcaçuz e outras unidades. Quando o último detento deixou o Caldeirão em 2008, o estado de destruição era chocante mesmo para autoridades que visitavam prisões há décadas. Paredes completamente pichadas com mensagens de ódio, ameaças, contagens de mortos. Uma frase em particular, escrita com o que parecia ser sangue seco em uma das paredes do pátio principal, resumia décadas de horror. João Chaves, lugar difícil de se viver, impossível de esquecer. Hoje, no terreno onde funcionou o Caldeirão do Diabo, existe um complexo cultural e educacional. Há um prédio da Werner, uma escola técnica que oferece cursos profissionalizantes para jovens da comunidade. Há quadras esportivas, onde crianças jogam futebol, completamente alheias ao fato de que décadas atrás, naquele mesmo solo, presos jogavam com cabeças humanas decepadas. Há também no local uma penitenciária feminina e o presídio Raimundo Nonato, ambos operando sob padrões modernos de segurança e direitos humanos. Nada comparável ao caos que um dia reinou ali. É quase impossível olhar para aquele lugar agora, ver famílias caminhando pelos jardins, estudantes indo para aulas e imaginar que ali foi um dos lugares mais violentos e desumanos que o Brasil já conheceu. Mas os moradores mais antigos de Natal lembram. Lembram das histórias que saíam do Caldeirão, dos corpos que eram removidos em sacos pretos, dos gritos que às vezes podiam ser ouvidos das áreas residenciais próximas durante as noites. Lembram especialmente de Paulo Queixada, o jovem que chegou ao presídio aos 19 anos como mais um criminoso violento e saiu dele aos 31, esquartejado e destruído, deixando para trás uma lenda de terror que assombra a memória coletiva da cidade até hoje. Edilson Gavião e Valdetário, os outros membros do bando original, tiveram destinos igualmente violentos dentro do sistema prisional. Edilson foi assassinado em 1987 em uma briga por território dentro do Caldeirão. Levou 19 facadas no pátio durante o horário de sol. Nunca ficou claro se foi crime relacionado a dívidas de drogas ou simplesmente eliminação por desafetos. Valdetário sobreviveu até 1992, quando foi morto por 2 presos que alegaram estar vingando familiares que Valdetário havia assassinado antes de ser preso. Foi estrangulado em sua cela, o corpo encontrado pendurado em uma improvisada feita de lençóis. Embora a autópsia comprovasse que ele já estava morto antes de ser pendurado, a encenação de suicídio era apenas teatro macabro dos assassinos. Coquinho foi o único dos 4 que sobreviveu tempo suficiente para ser libertado. Cumpriu 28 anos de sua pena de 48 anos. Foi solto em 2011 por bom comportamento e idade avançada. Hoje vive em um bairro periférico de Natal, trabalhando como ajudante em uma oficina mecânica. Raramente fala sobre o passado, evita qualquer menção aos crimes de 1983 ou aos anos no Caldeirão. Alguns vizinhos nem sabem de sua história. Outros sabem, mas fingem não saber. Por compaixão ou por medo, não fica claro. Em uma entrevista rara concedida a um documentarista em 2019, Coquinho disse que se arrepende de tudo, que gostaria de poder voltar no tempo e escolher um caminho diferente. Mas admitiu que o fantasma de Paulo Queixada ainda o visita nos sonhos, sempre com aquele sorriso gelado, sempre oferecendo um cigarro, sempre desaparecendo antes que Coquinho possa perguntar por que continuam presos em suas memórias décadas depois da morte. A família de Paulo Nicásio da Silva desintegrou completamente após sua morte. Maria José, sua mãe, morreu em 2001 de causas naturais, mas amigos dizem que ela nunca se recuperou da vergonha e do trauma de ter criado um dos assassinos mais notórios do estado. Passou seus últimos anos praticamente reclusa, evitando contato social, carregando a culpa de algo que provavelmente estava além de seu controle. Paulo tinha 2 irmãos e uma irmã que mudaram de sobrenome legalmente, se afastaram completamente de Natal e construíram vidas novas em outros estados, tentando escapar da sombra do irmão assassino. Não compareceram ao seu enterro em 1995, não visitaram seu túmulo nos anos seguintes. Para eles,
Paulo morreu muito antes de 1995, morreu quando escolheu o caminho da violência, quando fez aquele pacto de sangue em 1982, quando esfaqueou sua primeira vítima e descobriu que gostava. As vítimas de Paulo e seu bando, tanto as de 1983 nas ruas de Natal, quanto as do Caldeirão do Diabo, são lembradas por suas famílias com dor que não diminui com o tempo. A viúva de Dr. Chiquinho nunca se casou novamente. Criou sozinha os 2 filhos pequenos que o médico deixou, trabalhando como professora e lutando contra a depressão crônica. Em entrevistas, disse que o pior não é apenas a perda, é saber que a morte de seu marido foi completamente sem sentido, que ele foi executado friamente apenas porque estava no lugar errado na hora errada, porque um criminoso gritou um nome durante um assalto. A história de Paulo Queixada é a história de um Brasil que muitos preferem esquecer, mas que continua existindo nas sombras do sistema prisional, nos presídios superlotados onde a lei do mais forte ainda reina, onde jovens entram como pequenos criminosos e saem como monstros, se é que saem vivos. É a história de como a violência se perpetua, como cria ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Paulo nasceu em um bairro esquecido pelo Estado, cresceu sem pai, sem educação adequada, sem oportunidades reais. Isso não justifica seus crimes, não explica completamente a frieza com que matava, o prazer que parecia sentir ao tirar vidas. Havia algo quebrado dentro de Paulo, algo que provavelmente sempre esteve ali, esperando apenas as circunstâncias certas para emergir completamente. Mas é impossível olhar para sua história e não questionar quantos outros Paulos estão sendo criados agora mesmo, em bairros periféricos de capitais brasileiras, em lares desfeitos, em ruas onde a violência é linguagem cotidiana. Quantos garotos de 12 anos estão agora cometendo seus primeiros crimes, descobrindo que têm talento para a violência, começando jornadas que terminarão em presídios ou caixões antes dos 30 anos. O legado de Paulo Queixada no Caldeirão do Diabo durou muito além de sua morte. Histórias sobre ele se tornaram lendas urbanas, contadas e recontadas por gerações de detentos, cada repetição adicionando novos elementos grotescos, transformando o homem em mito. Dizem que ele matou 50 pessoas dentro do presídio, alguns alegam que eram 100. Dizem que ele bebia meio litro de sangue de cada vítima, que realizava rituais satânicos antes de matar, que tinha pacto com demônios que o protegiam. A verdade, já suficientemente horrível, fica perdida em meio à mitologia. Mas o medo que Paulo inspirava era real, documentado em relatórios de guardas, em depoimentos de presos, em reportagens da época. Presos recém-chegados ao Caldeirão eram avisados imediatamente sobre as regras de Paulo Queixada. Não o desafie, não olhe diretamente para ele. Pague seu tributo em dia, nunca, jamais. Mostre fraqueza perto dele. Violar essas regras significava morte certa e provavelmente dolorosa. Mesmo após sua morte, mesmo depois que Demir assumiu e depois Chocolate, as regras permaneceram, adaptadas mas essencialmente as mesmas, um sistema de terror que Paulo havia estabelecido e que se tornou parte da estrutura fundamental do presídio. Há também as vítimas que sobreviveram aos encontros com Paulo, tanto nas ruas de Natal quanto no Caldeirão. Um taxista idoso que foi assaltado pelo bando em fevereiro de 1983, mas sobreviveu porque Paulo, inexplicavelmente, decidiu poupá-lo. O homem nunca entendeu por quê. Paulo tinha a faca contra seu pescoço. Os outros já estavam gritando para matá-lo, mas Paulo simplesmente baixou a arma e ordenou que fugisse. O taxista correu, não olhou para trás, nunca mais trabalhou à noite, desenvolveu síndrome do pânico que o incapacitou eventualmente. Vive hoje em um asilo, a mente às vezes clara, às vezes perdida em memórias daquela noite, revivendo infinitamente o momento em que esperou a lâmina que nunca veio. Dentro do Caldeirão, há relatos de presos que sobreviveram a ataques de Paulo, geralmente porque alguém interviu ou porque Paulo foi interrompido antes de terminar. Um deles, identificado apenas como Tonho, carrega 17 cicatrizes de facadas pelo corpo,
cada uma lembrança permanente do dia em que Paulo decidiu que ele havia mostrado desrespeito por não se levantar quando Paulo entrou no refeitório. Paulo esfaqueou Tonho sistematicamente, metodicamente, contando cada golpe em voz alta como se estivesse dando uma lição. Parou no 17, disse que esse era o número sagrado dele, e caminhou embora deixando Tonho sangrando, mas vivo. Ninguém nunca soube o que aquele número significava para Paulo, que lógica perturbada o fez parar exatamente naquele momento. A polícia e autoridades judiciais nunca conseguiram contabilizar completamente quantas pessoas Paulo Queixada matou. As 11 vítimas documentadas de 1983 nas ruas de Natal são certas, comprovadas com evidências físicas e testemunhais. Os 13 assassinatos confirmados dentro do Caldeirão do Diabo entre 1984 e 1995 também são registrados oficialmente, embora mesmo esses números sejam suspeitos de subnotificação. Mas há dezenas de outros crimes onde Paulo é o principal suspeito, desaparecimentos que nunca foram resolvidos, corpos encontrados sem identificação, assassinatos atribuídos genericamente à violência prisional sem investigação adequada. Uma estimativa conservadora coloca o número real de mortes diretamente causadas por Paulo em algum lugar entre 40 e 60. Se incluirmos assassinatos onde ele ordenou, mas não executou pessoalmente, onde ele participou como cúmplice, mas não foi o executor principal, o número facilmente ultrapassa 100. Paulo Queixada foi, por qualquer métrica, um dos assassinos em série mais prolíficos da história criminal brasileira, operando livremente por 12 anos antes de ser finalmente morto por aquele que um dia chamou de amigo. Existem poucas fotografias de Paulo Nicásio da Silva, a mais famosa sendo sua ficha criminal de 1983, onde aparece com 19 anos, olhando diretamente para a câmera com expressão completamente neutra, quase entediada. É uma foto perturbadora porque não mostra um monstro, mostra apenas um rapaz magro de aparência comum, que poderia ser qualquer jovem da periferia de qualquer cidade brasileira. Não há demência visível em seus olhos, não há marca de maldade em seu rosto. É essa normalidade aparente que torna Paulo ainda mais assustador. A compreensão de que o mal absoluto nem sempre usa máscara de horror, às vezes usa rosto de gente comum. Guardas que trabalharam no Caldeirão durante o reinado de Paulo descrevem um homem de comportamento dual. Podia ser educado e até cordial em interações rotineiras. Cumprimentava guardas, fazia piadas, conversava sobre futebol e notícias. Mas essa fachada de normalidade podia desaparecer instantaneamente se sentisse qualquer desrespeito ou desafio, transformando-se em algo frio e mortalmente perigoso. Um guarda chamado Carlos, que trabalhou no Caldeirão entre 1986 e 1990, descreveu: Paulo era como uma cobra venenosa. Você podia ficar perto dela, até tocá-la se fosse cuidadoso, mas nunca, nem por um segundo, podia esquecer o que ela realmente era. Um movimento errado e você estava morto. A transformação de Paulo de criminoso comum para assassino em série levantou questões que psicólogos e criminologistas ainda debatem. Havia sinais desde a infância, a crueldade com animais, a violência desproporcional mesmo em brigas juvenis, a ausência aparente de empatia ou remorso. Esses são marcadores clássicos de psicopatia, sugerindo que Paulo nasceu com predisposição neurológica para comportamento antissocial, mas o ambiente onde cresceu, a pobreza extrema, a ausência paterna, a exposição constante à violência, certamente moldou como essa predisposição se manifestou. Paulo poderia ter se tornado um empresário implacável ou um militar eficiente se tivesse nascido em circunstâncias diferentes. Ou o assassino sempre esteve ali, esperando apenas oportunidade para emergir. Não há respostas fáceis. O que é certo é que a combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais criou uma das figuras mais aterrorizantes da crônica criminal nordestina, um homem que por mais de uma década foi sinônimo de morte e terror para todos que tiveram o azar de cruzar seu caminho. A história de Paulo Queixada permanece viva na memória de Natal não apenas pelas atrocidades que cometeu,
mas pelo que representa sobre falhas sistêmicas que continuam existindo. Falha em prevenir que jovens vulneráveis entrem no mundo do crime. Falha em oferecer alternativas reais à violência como forma de vida. Falha em manter presídios que ressocializam em vez de transformar criminosos menores em monstros completos. Falha em proteger presos de violência interna, permitindo que presídios se tornem campos de extermínio onde a lei não alcança. Cada uma dessas falhas está documentada na trajetória de Paulo, desde sua primeira prisão aos 12 anos até sua morte, esquartejado em uma cela imunda aos 31. O sistema teve múltiplas oportunidades de intervir, de oferecer tratamento psicológico, de isolá-lo de outros presos vulneráveis, de impedir que se tornasse o que se tornou. Todas essas oportunidades foram perdidas ou simplesmente ignoradas. E enquanto essas falhas sistêmicas continuarem existindo, novos Paulos continuarão emergindo das periferias brasileiras, jovens nascidos com predisposições perigosas que são moldados e fortalecidos por ambientes que recompensam violência e pundem fraqueza. Hoje, mais de 25 anos após sua morte, Paulo Queixada continua sendo lembrado. Matérias jornalísticas ocasionalmente revisitam sua história. Documentaristas tentam entrevistar sobreviventes e testemunhas. Estudantes de criminologia analisam seu caso em trabalhos acadêmicos. Existe até uma música de rap obscura, gravada por um artista underground de Natal em 2012, que conta da história de Paulo em versos crus e perturbadores, transformando o assassino em anti-herói rebelde contra sistema opressor. A música foi banida de rádios, mas circula amplamente pela internet, acumulando milhões de visualizações, demonstrando uma fascinação mórbida que persiste décadas depois. Essa romantização é problemática e perigosa, transforma monstro real em lenda, apaga sofrimento de vítimas reais em favor de narrativa glamourizada, mas é também sintoma de sociedade que perdeu fé em justiça, que vê em criminosos violentos uma forma distorcida de resistência contra sistema corrupto e falido. O túmulo de Paulo Nicásio da Silva fica em um cemitério público nos arredores de Natal, um lugar simples e mal cuidado onde são enterrados principalmente indigentes e presos mortos no sistema prisional. Não há lápide elaborada, apenas uma cruz de madeira apodrecida com nome mal escrito, quase apagado pelo tempo e chuva. Ninguém visita, ninguém deixa flores, ninguém faz orações. Paulo foi esquecido até por aqueles que um dia o temeram, deixado para apodrecer em cova rasa como tantos outros antes e depois dele. É fim apropriado para homem que dedicou vida inteira a causar sofrimento, que morreu da mesma forma violenta que viveu, que foi destruído por monstro que ele mesmo ajudou a criar. Paulo Queixada foi rei do caldeirão do diabo por 10 anos, comandou império construído sobre terror e sangue, mas eventualmente todo império desmorona, todo rei é destronado, todo monstro encontra monstro maior. E quando desmorona, não resta nada além de memórias amargas, cicatrizes que nunca cicatrizam completamente, e túmulo anônimo em cemitério esquecido onde até coveiros evitam passar depois que o sol se põe.